O assunto agora no programa é a reforma tributária com um detalhe, com a questão dos aluguéis de casas e apartamentos, imóveis comerciais. Para falar sobre isso está conosco o consultor Jaime Cardoso, da Vitória Consultores e Associados. Como vai, Jaime? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado por a oportunidade de poder trazer à tona esse assunto muito importante da reforma tributária. Ô Jaime, como é que é hoje? Quem tem imóveis paga que imposto e como é que vai ficar com a reforma tributária? Perfeito. Hoje nós já estamos acostumados, né? Quem recebe aluguel já está acostumado com a situação tributária dele hoje, onde ele recebe aqueles aluguéis, ele joga o total de aluguéis que ele recebe na tabela progressiva do imposto de renda e recolhe ali o resultado da conta, ele recolhe o imposto de renda carnê-leão, que é o famigerado carnê-leão que ele paga mês a mês e depois vai para a declaração de imposto de renda, onde ele tenta restituir parte desse valor pago durante o ano de volta. Isso é o comum hoje, todo mundo que tem imóveis alugados já está habituado com essa situação, né? Mas não vai ficar assim? Não. Com a reforma tributária que passa a vigorar a partir de 2027, nós falamos isso na entrevista anterior, dividido em duas partes, que é o IVA, né? Nosso IVA dual, que é a parte primeira que vai entrar em vigor em 2027, é o CBS, que vai substituir PIS e COFINS. E a partir de 2029, o IBS, que substitui o ISS e o ICMS. E aí eu não tenho como falar disso sem lembrar de uma entrevista do nosso ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, onde ele disse que a intenção da reforma tributária era simplificar e que as empresas hoje têm mais contadores do que engenheiros dentro da empresa. Isso era um absurdo e a reforma tributária viria para simplificar isso tudo e de fato a gente está começando a ver, por esse assunto que nós vamos falar hoje, que simplificação de fato não existe. O que eles fizeram? Então, como eu disse, quem recebe aluguéis, nós temos muitas pessoas hoje que recebem aluguel e já estão habituadas a pagar o seu imposto de renda. Esse imposto de renda não muda nada. Na reforma tributária ele continua da mesma forma. Tem que pagar. Tem que pagar da mesma forma. O problema é que serão acrescentados IBS e CBS no cálculo de quem recebe aluguéis. Nossa! Para isso temos uma regrinha que é complicada, mas que eu vou tentar passar aqui em poucos minutos como é que ela funciona. Primeiro nós precisamos definir quem é contribuinte e quem é não contribuinte. Duas regras para isso. Então nós vamos chegar lá em 2027, que entra em vigor a CBS, vamos ter que olhar para trás em 2026 e ver se o contribuinte atingiu dois fatores. Essa é a primeira regra. Primeiro fator, os aluguéis foram superiores a R$240 mil? Sim. Então é E, não é ou, tem muita gente dizendo na internet que é ou, mas não é ou, é E. Tem mais do que 3 imóveis alugados? Ah, olha o detalhe. Então, veja bem, 3 imóveis alugados, você está fora da regra já. Então, acima de 3 imóveis alugados, você já entra na regra e passa a ser contribuinte de CBS já a partir de janeiro de 2027. Os aluguéis de pessoa física nesse caso, então, veja bem, janeiro de 2027, analisa 2026, enquadrou essas duas situações que eu mencionei, você é contribuinte de CBS. Por sorte ainda, a lei já prevê que vai ter uma alíquota diferenciada para aluguéis, que vai ter uma redução. Então se a alíquota final da CBS ficar em 8,8, como eu mencionei lá atrás, se ficar em 8,8, quem se enquadra nessa característica vai pagar 30% desses 8,8%. 30%? 30% desses 8,8%. Tem uma redução de 70% na alíquota. Parece uma vantagem quando se fala numa redução de 70%. Mas não é. Mas é um imposto a mais que vai ser pago, não tem como. Além disso, nós podemos ter uma situação diferente. Aí é o segundo conjunto de regras. Às vezes eu tenho somente um imóvel, mas esse imóvel, durante o ano todo, ele teve uma receita 20% superior àquele limite primeiro de 240 mil. Ou seja, cheguei lá em janeiro de 2027, analiso o ano de 2026, eu tenho apenas um imóvel e esse imóvel teve uma renda de aluguéis superiores a R$288 mil, também sou contribuinte de CBS e de IBS, só que com um detalhe, a partir do momento em que eu atingir 288 mil. Então quem tem um único imóvel, olha para trás, ele teve uma renda, olha lá para 2026, ele teve uma renda de aluguéis acima de 288 mil,
que ele vai fazer? A hora que ele já tem que ficar preparado, acompanhando mês a mês, porque no mês em que ele atingir 288 mil de rendimento de aluguel, ele passa obrigatoriamente a ser contribuinte de IBS e CBS naquele ano. O ano termina, o ano seguinte começa, olha para trás novamente, ele começa o ano novamente. Se ele tem apenas um imóvel alugado, que no ano passado atingiu 288, ele vai continuando sem ser contribuinte de CBS e de IBS até atingir, digamos que em agosto ele atinja 288 mil, a partir de setembro ele é contribuinte. E esse imposto aí é mensal que vai ter que pagar para quem tem? Esse imposto ele é mensal, tá? Esse imposto nós não tínhamos antes, nem para pessoa física, nem para pessoa jurídica. Tá? A CBS, para pessoa jurídica, desculpa, existia o PIS e COFINS, né? Que vai ser substituído pela CBS agora. Agora o mais injusto ainda é para 2029, está longe ainda, mas lá em 2029, com a incidência da IBS, que substitui CMS e ISS, aí tem uma injustiça com os aluguéis. Porque os aluguéis atualmente não pagam nem ICMS e não pagam o ISS. Mas a partir de 2029, quando entrar em vigor a IBS, passarão a ser também contribuintes de IBS, dentro da mesma regra, com redução de 70%, ou seja, vai pagar 30% da alíquota definida de IBS, mas é uma contribuição a mais, ou seja, mais um aumento da carga tributária no nosso país. Né? E quem tem aluguel vai ganhar menos, em outras palavras é isso. Com certeza. E aí também, eu não posso deixar de lembrar aqui, quem tem imóveis com o Airbnb, por exemplo, né? Aqueles imóveis de temporada, mesmo que não seja Airbnb, que seja aqueles aluguéis que aluga somente na temporada, ou seja, aluguéis de curta duração, que a lei define como aluguéis menores que 90 dias. Então, esses aluguéis, eles não se enquadram nessa regra que nós acabamos de falar. Eles se enquadram na regra de hotelaria. E aí, outra coisa. A regra de hotelaria é contribuinte de IBS e CBS quem tem imóveis para Airbnb dentro daquela mesma característica, acima de 240 mil anos, mais de 3 imóveis distintos, ou seja, a partir do quarto, passa a ser contribuinte de IBS e CBS. Mas se os imóveis são locados por curta temporada, se enquadra como hotelaria. Aí a redução, ao invés de ser de 70%, a redução é somente de 40%. Paga 60% desses 8%, né? Vai ficar mais caro para quem tem imóveis alugados no Airbnb também. Resultado, todo mundo vai subir preço para compensar. Sem dúvida nenhuma. Tendência é inicialmente, nesse caso principalmente, ter aumento de preço, porque quem adquire esses aluguéis muitas vezes não aproveita esse crédito. É verdade. Então vai aumentar com certeza a carga tributária. Jaime Cardoso, muito obrigado. Volte mais vezes. Grande abraço. Abraço. Boa noite para todos.